esse detalhe de todas essas manifestações de forma pacífica e ordeira é interessante porque, em outros momentos, países na Europa e Singapura, Croácia mesmo, já lembro ter visto algumas reportagens, políticos corruptos, as pessoas indo lá e pegando os políticos e jogando na lata do lixo, agindo de forma, assim, violência, tratando com violência, né? E aqui está bem diferente. Não nego que eu vejo que, muitas vezes, a nossa vontade é essa mesmo. É que o Exército tome conta e coloque esse pessoal todo na cadeia, somente o Supremo. A nossa vontade é essa. Mas eu de alguma forma, eu fico observando e nada disso está acontecendo. Pelo contrário, Deus está usando o Bolsonaro e fazendo com que ele observe a Constituição, né? Demonstrando que, por mais que haja brechas na Constituição para atos de corrupção, mesmo assim, por conta dele prevalecer da palavra, né, usando o texto lá de João, conhecereis a verdade, mesmo que a Constituição haja problemas na Constituição, né, mas ele ainda está usando a verdade, não se corrompendo, ou pelo menos lutando muito para que não aconteça, e aí não tem nada que a gente possa apontá-lo nesse termo. Então, assim, de uma forma, o que está acontecendo politicamente no nosso país é de uma forma muito pacífica, apesar de muitas vezes se alterar e se chatear com as pessoas e soltar alguns palavrões, com o ministério dele, né? Na verdade, todos os palavrões que ele soltou foi com os ministros dele, ele falando chateado naquela reunião que houve, né? Mas, e aí ele está observando de uma forma e a gente está nessa direção. Eu sinto que nós estamos nessa direção de que o Senhor está nos mostrando isso, pelo meu espírito, nem por força, nem por violência, mas pelo poder do meu espírito. Então, eu acho bacana tudo isso que tenho me alegrado muito no Senhor por tudo isso. A gente não vê realmente o Brasil confrontando outras nações, apesar de que as nações estão de olho no Brasil, né? Hoje o Brasil é um foco. O Brasil é um país que tem se sobressaído em muitas coisas, né? Com a agricultura, com a situação do próprio país de ter uma terra, de ter água, de ter muitas riquezas, né? Naturais. E outros países não têm. Então, assim, o Brasil não está confrontando com ninguém, não está em guerra, em briga com ninguém, pelo contrário, está fazendo parcerias, oferecendo todo o potencial que nós podemos de uma forma, através do comércio, né, da agroindústria, e tudo isso tem sido benéfico para nós, como nação, e sermos uma nação realmente de destaque no mundo todo, não pela violência, não por ser um país de primeiro mundo, a potência mundial, porque briga com todo mundo, como os Estados Unidos, e quer controlar, pacificar. Eu acho que esse foi o papel que o Senhor escolheu para que os Estados Unidos cumprissem, né? Mesmo que nós nos equiparamos ou nos aceitamos muitas coisas que acontecem nos Estados Unidos, né? Muitas questões políticas, mas essa questão de estar essas guerras participando, a gente sempre está participando de forma pacífica, né? Sempre levando ajuda ao Haiti, Timor-Leste e outros países no Líbano, sempre dando ajuda, sempre lá oferecendo apaziguando, levando saúde, né, médicos para cuidar daquele povo, sempre de uma forma muito pacífica. Então, isso é bênção, é dando que se recebe, né? E o ministério, eu creio que o sacerdócio nosso é esse, né? É servir, é servir. Eu vejo que o nosso país tem se colocado muito nessa questão, tem servido muito outras nações. Isso refugiados também. Acolhendo pessoas que estão saindo de situações, né, desse socialismo aí comunista, os venezuelanos, argentinos, né, e muitos mais virão, porque realmente a situação lá está horrível. A gente vê testemunhos e denúncias, mesmo que a imprensa não divulgue, mas são testemunhos vivos, né, de pessoas que fogem de lá e conseguem ir chegando aqui e dão um testemunho. Então, tudo isso é para a gente estar observando e estar abençoando nossa nação e sempre nos colocando
de joelhos abençoando as nossas autoridades para que eles continuem com esse pensamento e aqueles que ainda não têm possam aderir a esse pensamento de ajudar o próximo, de ser uma nação próspera, uma nação que tem o Senhor Jesus Cristo como o Senhor da nação. Está havendo um relato sobre Michele Bolsonaro, que está sendo vamos dizer, a garota propaganda da campanha de Bolsonaro, né? E eu fiquei observando que Michele tem cumprido fielmente o papel da mulher no casamento. Ser ajuntadora, auxiliadora, está sempre ali do lado e fazendo um trabalho brilhante, onde está sendo um trabalho reconhecido e, principalmente, todos os dias ela coloca a palavra de Deus nas redes sociais, ela clama pelo Brasil, ou seja, é uma mulher de oração que está ali auxiliando o nosso presidente. E me chamou bem a atenção isso e me alegra muito, porque ela tem dado um exemplo da esposa, né? De uma verdadeira esposa cristã, que ora por tudo, né? Por pelo dia do seu marido, da sua família. É interessante isso. Coluna de sustentação. Isso. Interessante também que não apenas na parte de alimentação, mas também na questão da água, né? Os 2 maiores aquíferos do mundo estão no Brasil, né? O aquífero Amazonas e o Guarani. Então, a água que eles falam vai ser o petróleo do futuro, né? Quem tem água vai ter riqueza. Então, o Brasil vai ter alimento e vai ter água, né? E uma analogia interessante seria em relação a como que o Egito se tornou uma potência, né? Foi quando que houve aquela seca. Na época de José, Deus separou José para poder aproveitar a fartura de 7 anos, ele que abasteceu o Egito, e depois, na época da fome, a princípio, muitas pessoas tentaram resistir, mas chegou um ponto que não tinha jeito. Ou corria para o Egito, ou morria de fome. Né? Então, sem guerrear, como o Anselmo falou, né? Abençoando todas as nações, ele se enriqueceu. Então, a gente vê claramente isso no Brasil. Né? Então, o Brasil tem um potencial para ser realmente essa potência, esse país de primeiro mundo, realmente abençoando. Né? Através do alimento, através da água. As pessoas vão ter que vir até nós. Então, como aconteceu com Salomão, né? As pessoas vinham até ele e traziam riqueza só para ouvi-lo. Né? Salomão não precisava ir atrás de ninguém. Eu creio também que vai acontecer no Brasil. Então, somos privilegiados por estarmos aqui. Né? Então, realmente é uma nação abençoada e, com certeza, vamos abençoar muitas nações. Né? Sem precisar sair daqui. As pessoas vão vir até nós. Né? As riquezas das nações virão até nós, como diz a promessa da palavra. Né? Recursos Amém. nós temos. Né? E foi falada a unção do Pai também, né? Para poder, tanto na palavra da vida quanto na água da vida, né? Que é Cristo também. É bênção estarmos aqui, com certeza. Amém. Amém. Amém.